E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, a Bíblia em Família. Eu espero que vocês estejam todos muito bem, em nome de Jesus. No vídeo de hoje, nós iremos aí dar início, dar continuidade no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, prefácio. Em meu primeiro livro, Carlo Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu primeiro martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que guardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouviste. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. A ascensão de Jesus Cristo. Então os que haviam reunidos lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Ele lhes afirmou: Não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade, Vamos lá. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: Homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi levado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. A escolha do apóstolo Matias. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância de cerca de 1 quilômetro. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas, cerca de 120, Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve parte neste ministério. Com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras todas se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo desse fato, de maneira que, na própria língua deles, essas terras passaram a se chamar Aceldama, que significa campo de sangue. Porquanto, continuou Pedro, está escrito no livro dos Salmos: fique deserto seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Sendo assim, é preciso que escolhamos dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus
viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que foi elevado dentre nos céus. E é fundamental que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então propuseram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando, afirmaram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual destes 2 homens tem escolhido para assumir a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe era devido. Em seguida lançaram sorte. Quanto a eles, a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. A chegada do Espírito Santo, Atos capítulo 2. E ao contemplar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles língua de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começavam a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: Porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos e elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. Ou seja, um falava inglês e eu entendia na minha língua português, o outro falava chinês e eu entendia na minha língua português, o outro falava hebraico e eu entendia na minha língua português, o outro falava sei lá o que e eu entendia na minha língua português, ok? E eu falava também na minha língua em português e eles entendiam em inglês, chinês, japonês, árabe, francês, aramaico e vamos embora. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isso? Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: esses estão cheios de vinho novo. A ministração de Pedro. E aconteceu que, colocando-se em pé juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou à multidão reunida: Homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disto, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor: eis que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue,
antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós por meio de milagres feitos portentosos e muitos sinais que Deus, por meio dele, realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-reconhecimento de Deus. Mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando-o numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, afirmou Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousa em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos com toda a franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia, ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Vendo isto, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebe do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vos agora vedes e ouvis. Porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estado para os teus pés. Sendo assim que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disto. Este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Messias. Os primeiros cristãos, ao ouvir tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejavam saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajava proclamando: sede salvos desta geração que perece. Assim todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Como viviam os novos cristãos? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos segundo a necessidade de cada um. Então era uma união devido ao Espírito Santo, maravilhosa, né? Algo que hoje nós não vimos mais, ok? Né? O ser humano mudou, mas Deus é o mesmo. Hoje,
ontem, amanhã e eternamente. Diariamente costumavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Então, o que é que Deus quer de nós? Quer que nós tenhamos um coração contrito e quebrantado, um coração sincero, né? E que praticamos o amor, a fé, a compaixão, a bondade, a lealdade e a verdade e a justiça de Deus. Ok? Pessoal, coisas que é um pouco difícil, sim. Para nós é difícil. Mas para Deus não é. Então, se você aí por acaso está assistindo aí alguma dificuldade em fazer alguma coisa, clame ao Senhor e Ele vai te ajudar, e vai te orientar, e vai te auxiliar. Beleza? Peça a Deus tudo e Ele vai te dar conforme a sua bondade. Fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo. Paz!